Olá, estamos aqui novamente reunidos para mais um Irose Previcast. Meu nome é Mariana Maisco, sou advogada previdenciarista. Meu nome é Arnaldo Cordeiro, também sou advogado previdenciarista. Eu, Paulo Pinceta, sou aqui do escritório Eduardo Hirossi, sócio do Edu, que está aqui. Eu sou Eduardo Hirossi, ex-servidor do INSS, e hoje, na verdade, eu milito na parte de professor hoje, né? Sim, Você professor. Não, na verdade, eu estou dando uma ênfasezinha hoje, no momento atual, hoje, o meu tempo, 80% do meu tempo é ministrando curso, né? Estudando que nem um louco. E prestando consultoria e assessoria previdenciária. Pra você ver a minha cara de zumbi hoje, amanhã eu vou viajar, eu já não aguento mais ler. Hoje o que eu tive que ler já não... Já encerrou a cota. Já encerrou. E qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai pegar as polêmicas da semana. Vamos. É o seguinte, eu abro segunda, quarta e sexta, nós abrimos uma caixinha de pergunta, tá? E tá passando, as semanas que estão se passando, as perguntas estão ficando muito complicadas. E essa semana veio muito pergunta de benefício rural. Legal. E eu vejo assim, quando as pessoas elaboram a pergunta, às vezes eu estou percebendo umas coisas assim que, resumidamente, o rural não existe só o segurado especial. Existem 4 tipos de segurado rural, tá? O rural é gênero, trabalhador rural é gênero. E daí existem 4 espécies de trabalhador rural, Exato. que é o empregado, o contribuinte individual, o avulso e o segurado especial. E tem muita dúvida sobre isso, né? Tipo assim, a semana inteira quase todos os dias veio alguma coisa sobre o rural. E hoje, especificamente, veio um caso no benefício indeferido de rural, em que o servidor ele não alterou o tratamento lá. E o que acontece? Esse benefício foi requerido como rural, tinha um período anteriorzinho como segurado especial, mas ele vinha recolhendo hoje, ele estava afiliado no INSS como empregado. E ele não tinha assento de contribuições posterior a novembro de 91, mas ele se enquadrava como benefício mínimo, porque eu fiz o cálculo, o benefício era mínimo. Então era o seguinte, o servidor, na hora de habilitar o processo, ele não colocou tratamento, ele não alterou o tratamento 80 lá, que tem um tratamento PBC, que é a carência. Quando você altera esse tratamento, o jogo muda. Porque a lei fala o seguinte, o segurado, o empregado e o contribuinte individual, até 31 de dezembro de 2010, ele é equiparado a segurado especial. Depois o empregado, como se prova carência para ele? Né, com idade reduzida, lembrando, né, idade reduzida, 55 anos mulheres e 60 anos homem. Detalhe, tá? Não houve alteração na emenda constitucional 103. Sim. Tá? Daí, de 2011, janeiro de 2011 até 2015, é multiplicado um fator 3. Se o segurado trabalha 4 meses, como empregado, tá, gente? 4 meses, ele é multiplicado por 3. Então, ele ganha 12 meses no ano. Tá? Se ele trabalhou 5 meses, é multiplicado por 3. Dá 15, ele vai ganhar 15? Não, ele vai ganhar 12. É limitado a 12. Então, eu vi que faltou, eu não sei, Paulo, foi 20 e poucas contribuições. Só que se ele tivesse aplicado essa regra, se não me engano, a regra está no artigo 161 da instrução normativa. Daria certo, ele teria benefício. Agora eu estou entrando com recurso. Mas eu falo assim, quando você pegar um benefício de rural, sempre presta atenção se ele se enquadra como empregado, se ele se enquadra como contribuinte individual, se é segurado especial. Porque até nas perguntas eu não consigo identificar que espécie de trabalhador rural. E assim, a gente, né, Mariana, eu não sei, a gente não faz muito rural aqui. Nós fazemos mais aposentadoria especial, assim, né? Mas eu trabalhei com muito rural, e tem muito rural na nossa região, porque no INSS eu fiz muito rural. Então eu só dou essa dica, assim, para poder prestar atenção na aplicabilidade. De 2011 a 2015, que era multiplicado por 3, e de 2016 a dezembro de 2020, que era multiplicado fator 2. Agora tem que comprovar mês a mês o recolhimento como rural. Isso que você disse sobre enquadrar o segurado, né, no enquadramento correto faz toda a diferença. Inclusive para saber a questão de provas documentais, de Sim. tempo, né? E você falou de rural, realmente a gente tem muito rural na nossa região. Eu mesmo já fiz e faço muito aposentadoria rural.
E muitos não têm esse conhecimento da idade reduzida, da questão do tempo trabalhado que conta, né, como tempo por meio através de provas, de que provas documentais em nome de terceiros, de pais, de irmãos, da composição familiar também colaboram, ajudam, né, esse segurado. A importância da justificação administrativa, né, também para essa produção de provas. Então, tudo isso é importante, né, Arnaldo? E também saber você juntar as provas corretas, né? Às vezes o muito é pouco, né? Nossa, você sabe na prática é isso, né, Arnaldo? O Arnaldo, quando ele vai falar sério assim, ele faz uma cara de sexy, né? Eu falo, nossa. Nem tanto, mestre. Não, mas é verdade, de juntar os documentos corretos é muito importante. Eu tive experiência própria minha, falhei, porque juntei documentos demais. Isso e acabei confundindo o servidor na hora de analisar. E prejudica o segurado. Prejudica o segurado. Isso aí é muito importante. Pode ter certeza que foi a primeira e única vez. O Arnaldo vai ser um cara que tem um espírito evoluído, né? Porque com certeza. Você, olha que legal, o Arnaldo é um cara engraçado. Ele fala assim, eu errei, estou estudando para não errar mais. Lógico. E eu falo para ele assim, Arnaldo, você é um cara que tem a cabeça aberta para aprender muita coisa. Porque o primeiro passo para você se tornar expert em algum assunto, sim, é você sempre reconhecer teu erro, assim. E ter humildade, esse é o primeiro passo, lógico. Eu falo, o Arnaldo aprende pra caramba. O Arnaldo faz umas perguntas pra mim. Eu falo pro Arnaldo de manhã, ele vem aqui no escritório. Eu chego no escritório geralmente 7h30. Tem dia 7h30, ele faz umas perguntas, olha pra ele assim, Arnaldo. Você não dormiu, não? Eu tô tomando café, cara. Espera que não dá. Deixa eu digerir o meu café para poder te responder. Mas eu digo assim, né, até para os previdenciaristas que estão nos escutando, é com os erros que a gente vai aprendendo. Por isso a importância de estudar, se aperfeiçoar, né, de ter o domínio do conhecimento técnico, mas ainda assim a gente é ser humano e a gente pode errar. E com certeza com os erros a gente aprende e não erra novamente. E inclusive eu aprendi bastante. E os próximos não vai acontecer isso. Mas você juntou muita prova? Eu juntei muita. Era assim, ó. Eu não precisava ter juntado toda aquela documentação. Pode falar, Arnaldo, pode falar desse processo. Pode. O Eduardo, ele me. Foi assim, eu trabalhava no INSS. Foi o ano passado. Eu trabalhava no INSS. Arnaldo pegou. Esse processo, você foi em casa, não foi no final de semana? Uma coisa assim. Ele falou pra mim assim, Edu, eu tô fazendo um processo, você me orienta? Eu oriento. Daí ele chegou lá. Um caminhão de documento. Daí eu peguei e separei e falei, Arnaldo, pela declaração que você apresentou aí, a autodeclaração, eu falei, juntei isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Arnaldo, ele escreve bem, cara. Eu falei pra ele, cara, não é porque você escreve bem, que você tem que pôr tudo no que serve. Sim. O Arnaldo, ele escreveu, na hora que eu olhei lá, eu falei assim, você vai juntar um requerimento ou você vai escrever um livro, porque ele escreveu. E eu falei pra ele, Arnaldo, o negócio é assim, você tem que ser muito, muito limpo, né, no processo, você tem que ser limpo. E ele... A tia dele mora, o processo era de uma parente dele, acho que é tia, né? A tia dele, ela mora numa chácara. Mas assim, é uma cidade pequena em que a chácara é dentro da cidade. Não é chácara, são lotes grandes. E na hora que ele foi despachar, ele colocou os documentos da chácara, mas não é chácara. A chácara é tipo 1.000 e poucos metros quadrados, um negócio lá. E o servidor, ele analisou os documentos da chácara, não analisou os documentos da propriedade. Os documentos importantes e necessários. Pior. A tia dela é cooperada. Nossa. Então, tem negócio da cooperativa, tudo. Daí ele trouxe, na hora que eu vi, ele falou assim pra mim, Edu, processo, definiu o processo. Na hora que eu olhei, eu falei, não é possível que definiu aquele processo. Daí ele já veio, ficou quieto. Na hora que eu olhei... Você não juntou, né? Aqueles monte de documento. Fernando, vai pra você não juntar. E mais alguns. Daí ele falou, não, mas eu queria mostrar o meu conhecimento técnico. Falei, e você mostrou, Arnaldo, mostrou de uma forma diferente. Você mostrou para outro caminho, mas foi engraçado. Mas você sabe que é importante a gente falar sobre isso também, porque a via administrativa requer mais objetividade, né? E é um pouco diferente da judicial. Na judicial a gente também tem que ser objetivo, mas a gente requer mais demonstração de teses, de jurisprudência, né? Que na verdade, na hora, o que eu imaginei? Eu falei, não, eu quero mostrar para o servidor que é um segurado especial. Só que eu acabei confundindo ele, né? Porque eu juntei muito documento.
quase cedeu o limite lá de 50 megas. Isso porque você comprimiu antes, né? Comprimiu. Mas depois eu refiz e tá em análise. É assim, ó, o que eu quero falar para vocês, tá? Não é porque você tem muito material, muita prova, que isso é sinônimo de concessão. Sim, dependendo, por isso que eu sempre falo, às vezes eles vêm perguntar aqui, e a primeira coisa que eu falo, qual que é o mantra que eu falo aqui no escritório, Paulo? Todo dia vocês têm que estudar e saber de cor quem são os 5 filiados obrigatórios do INSS. Sim. Porque eu falei assim, ó, porque quando eu falo para vocês, eu sempre pego no pé aqui, eu falo assim, ó, vocês têm que falar nome técnico. Daí você fala, é rural, mas que tipo de rural? É empregado? É contribuinte individual? Vai abrindo. É segurado especial? Vou falar para vocês uma coisa interessante. A lei ela dá uma condição especial por rurícola e ela tem que dar mesmo. Por quê? Porque se você pegar toda a nossa história do nosso povo, a fundação do Brasil, a criação do Brasil foi feita por rurícola. E detalhe, a CLT ela não tratou do rurícola, ela tratou de quem? Dos empregados urbanos. Tá? A primeira norma que nós tivemos para a rurícola foi o Fundo Rural. E o Fundo Rural, ele era assistencial, ele não era previdenciário. Por que ele era assistencial? Porque não havia recolhimentos da parte do empregado, era só do empregador. Então, por isso que a INSS tem essa tese, não considera isso para CTC, não considera isso efeito de carência, que eu acho que é um erro, tá? Isso aqui é minha opinião, tá? Tô falando assim que eu acho que, a partir do momento que a Constituição equiparou os urbano com o rural, eu acho que tem que se considerar com todas as qualificações, tá? E assim, essa redução de idade, porque para poder ajudar, né, os rurais, a Constituição ela deu uma redução de idade para mulher 55, para homem 60. Tem uma injustiça, porque quando você trata de segurado especial, você tem aquele segurado que assim, você tem o produtor rural, pessoa física, porque o segurado especial ele é um produtor rural, pessoa física. Só que ele cumpriu os requisitos básicos, ele não tem empregado, né? A sua atividade é exercida pelo grupo familiar, ele tem até 4 módulos fiscais. Daí você tem um segurado especial que ele cumpriu todos os requisitos. Só que ele cumpriu quase todos os requisitos, né? Todos não. Vou dar um exemplo, aquele que ele não tem 4 módulos fiscais, ele cedeu 4 módulos fiscais. E ele trabalha com o auxílio da família, tudo. Esse segurado, o INSS não considera ele como especial. Por ele não considerar ele como especial, ele não tem idade reduzida. Acaba prejudicando, administrativamente, né? Tá? Então tudo que eu falo aqui, gente, é administrativo, tá? Então eu falo assim, olha para você ver, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é um prejuízo social isso. Com certeza. Porque assim, são coisas, eu acho assim, né, nesse caso, ele trabalha na terra, por que não vai ter redução? Porque a redução da idade para diminuir, para reverter a perca da capacidade laboral. Porque o rurículo, eu já peguei rurículo, peguei uma vez uma aposentadoria de um senhor que ele cortou cana a vida inteira, gente. Eu nunca tive esse negócio. Eu lembro que ele tinha 52 anos, mas deu tempo de contribuição. Ele chegou na minha mesa assim, ó, tremendo assim, ó. Ele falou que foi a base do facão, velho. É sofrido, né? Sofrido. E com as mãos, né? A marca do trabalho na mão do trabalhador. E o próprio sol, né? O calor. É que agora... Pode. A área previdenciária não considera como atividade especial, né? A fonte natural de calor, né? Ao contrário da legislação trabalhista, né? E você pega uma pessoa que trabalhou na roça a vida inteira, você vê claramente a pessoa... não é cansado o termo, é bem... Desgastado e com as marcas, né? Do tempo, do trabalho. Cara, meu pai foi trabalhador rural, minha mãe foi trabalhador rural, meu avô foi trabalhador rural. Sim. Então, assim, eu sei o que eles sofreram. Sim. Sim. O Marrom que grava aqui foi trabalhador rural. Então, assim... Cara dele. E a gente sabe, eu vejo na prática. E agora, o mais engraçado... é que a gente, quando pega esses casos, né, você fica pensando assim, como eu vou considerar esse cara, tentar fazer que o INSS reconheça ele como segurado especial. Detalhe, gente, entra aqui na junta de recursos. Né? Eu trabalho na junta de recursos, eu falo para você, eles têm um entendimento diferenciado. Rural, eu já falei pro Arnaldo, pegou o rural.
INSS negou inicialmente, entra com recurso, pode entrar com recurso. E você acha que com esse INSS digital, que afastou um pouco, distanciou, né, o contato humano que tinha, que nem você falou, você viu a mão do segurado tremendo. Com esse, vamos falar assim, esse mundo virtual hoje, perdeu um pouco dessa essência de você conseguir, na entrevista, o contato, você olhar para ele e falar, você olha a mão, você vê que trabalhou mesmo e... vida sofrida, né? Vida sofrida, você perde isso daí, né? Eu vou te falar um negócio para vocês não acreditam. O digital, a autodeclaração, em 2017, acaba a entrevista rural. Sim. Certo? Não. Acaba a entrevista rural para o segurado especial. Sim. Mas o empregado e o contribuinte individual continua. Ainda tem entrevista rural. Tá? Eu fazia parte de benefício rural, trabalhei um bom tempo na área de benefício rural, e a gente fazia relatório, fazia as entrevistas rurais. Quando muda a autodeclaração, aumentou muito a concessão administrativa. Isso eu vi na prática. Por quê? Porque assim, o servidor, ele se manifesta, na verdade quem se manifesta é a autarquia, né? Então ele se manifesta por ato administrativo. A discricionalidade do servidor é pequena. Então na hora que ele tiver que decidir, ele responde processo administrativo. Tá? O que ele faz? Ele faz a favor geralmente faz a favor da autarquia para que você entra com recurso. A autodeclaração era muito objetiva. Então você tirou a autodeclaração, ela tirou a decisão subjetiva do servidor, que é isso que você fala, entrevista e tal. Então assim, o que a gente faz? Tá lá na lei, a lei falou para nós fazer o seguinte, falou para o servidor, olha a autodeclaração, documentação que ele apresentou, prova por 7 anos e meio, acabou. Olhamos ali, olhamos o que não descaracterizou, concede. Foi muito. O que eu percebo, tá? Que eu percebia, os processos que eu analisei depois da entrevista com a autodeclaração. Desconhecimento técnico na hora de preencher a autodeclaração. Eu ia falar isso agora. Por isso da importância do previdenciarista saber preencher a autodeclaração. Senão, não vai. Forma de ocupação, grupo familiar. Grupo familiar, principalmente. Condição que ele era no grupo familiar. Então, isso assim, eu percebo que o INSS deixou de... Assim, na hora que eu olho, a primeira coisa que eu olho é a autodeclaração. Tá? Isso te ajuda muito. Voltando àquele assunto de entrevista, as pessoas não sabem muito disso, às vezes eu falo assim, eles falam, não, mas você é louco. Você sabe para que serve a entrevista para o empregado? O que você pode utilizar? Dá uma dica para a galera aí. O que vocês querem utilizar a entrevista para o empregado? Nos casos da aposentadoria que eu falei para vocês, para saber se ele é rural ou urbano, que é benefício de um salário mínimo, que faz a conversão de 2011 a 2015 multiplicado pelo fator 3 e 2016 a 2020 multiplicado pelo fator 2, às vezes a pessoa perde a carteira, ou às vezes está lá, não tá lá rural, está como safrista, alguma coisa assim. Serviços gerais. O servidor vai, ele não altera o código, né? Que seria 81, ele deixa lá ainda no 21 lá. Então você pede para fazer entrevista, para quê? Porque na entrevista vai colher para saber se realmente a atividade é urbana ou é rural. Então pede entrevista, se precisar disso, usa entrevista. Que aí se tiver errado Fundamentação da entrevista, artigo 112 da Instrução Normativa 77/2015. Pode utilizar. Eu estou falando isso para você que hoje eu fiz um recurso, protocolei recurso, e a fundamentação do recurso era para poder fazer entrevista, para poder confirmar que o trabalhador é rural. O CBO está como rural, ele é rural. O único problema é que colocaram o nome dele lá, não colocaram como trabalhador rural. Colocaram o nome da função rurícola. Ele trabalha com a parte de mas aí o servidor vai analisar o documento, que ele está vinculado àquilo ali, né? E se está de forma... Se não fizer a entrevista, ele não vai saber. Então, a importância da entrevista é exatamente isso. Cada dia aprendendo mais. Exatamente. Mas da entrevista do INSS, né? A gente está falando de um tipo de entrevista, mas eu também bato na tecla e insisto da importância da entrevista no escritório. No escritório, muito importante. E de ter a ficha de atendimento. E na ficha você saber o que perguntar, sobretudo se for rural. Você já vai filtrando ali, Você já pergunta o tamanho da propriedade, se tem empregados, se tem maquinário agrícola, qual é o maquinário que tem na propriedade.
Tipo de produção, cultivo, o que produzia, né? Sim. Os períodos, né, para que sejam comprovados através dos documentos relacionados a cada período. Sim, é importantíssimo. E também a questão de informar para o cliente a documentação que é possível utilizar. A gente tem na instrução normativa um rol, né, exemplificativa de documentos que provam, fazem início de prova material. Antigamente o artigo 47, que era a prova plena, e o artigo 54, que era indício de prova material. Hoje o INSS ele equilibrou tudo, tá? Ele igualou. Ele igualou, mas eu falo para você, ainda o servidor é mais confiante. Se tiver prova do artigo 47, do artigo 54, vai no 47. O servidor, só abrindo uma parênteses aqui, hoje, a partir de 2019, não pode mais, o INSS não considera mais a declaração do sindicato, tá? Trabalhador rural. Também tem o ofício circular, né? Mas tem um monte de provas, né? Tem provas que a pessoa nem imagina que eu já vi gente não colocar nota de produtor. Eu olhava assim pro advogado, ele não queria pôr nota de produtor, porque ele achava que a declaração de imposto de renda tinha prova maior. Imagina. Eu olhava assim e falava, não, dá produtor, coloca nota de produtor aqui, vamos pôr para te ajudar, né? Senão não... Que na verdade é importante saber a instrução normativa, né? A instrução normativa, a 77, né, é muito importante, né, Mariana? Com certeza. Todo dia tem que ler, você tem que ler. Quando você achar que você sabe, você tem que ler mais um pouco ainda. Na justiça a gente tem muitas jurisprudências favoráveis ao segurado na área rural, inúmeras, né? Mas eu falo mais para você, Mariana, você não tem noção como é muito mais flexível administrativamente o rural do que a justiça. Cara, se você pegar, a gente trabalha muito com a junta de recurso, eu tenho uns enunciados junto de recurso. Você quer ver o interessante? Conversão de tempo de atividade especial rurícola, né? Se eu não me engano, 2221. Se for, principalmente nossa região, que é agropecuária e agrícola, né? Não é agroindústria, né? Agroindústria. Cabe enquadramento. Então, assim, até 28 de abril de 95. Tem umas coisas interessantíssimas, assim, que você trabalha. Então, quando eu falo assim, quando é rural, a gente tem que ter um carinho especial, né? Porque tem uns detalhezinhos técnicos ali. E também entender também, né? A gente faz um estudo de como que está sendo a junta de recursos, né? Qual o entendimento deles. A gente tem que estudar tudo para você saber aonde você atacar, né? E uma dica que eu dou também na hora de montar tanto o requerimento administrativo quanto o judicial é fazer uma linha do tempo. Sim. E aí você vai colocando, né, naquele período, quais provas que você está juntando sobre cada período. Isso é muito legal. Mas a linha do tempo não ajuda muito não, se for eu que fizer, né? Porque eu já fiz uma linha do tempo e não entendeu, minha letra é horrível, cara. Eu olhava assim, até eu olhava. Mas você vai falar. Eu olhava assim, falei, nossa, até eu... Não, tua letra é difícil. Não, eu falei assim, se o cara é bom, o cara copia isso aqui. Não, mas a minha letra é bonitinha. Verdade. Nossa, falando em letra, é a mesma coisa da laudo médico, né, Paula? A gente estava falando Nossa senhora. Gente, que eu sofri. Você imagina eu trabalhando no INSS, o que eu sofria? Porque às vezes a gente tem que ver se é na mesma categoria para saber, por causa da CID, né? A gente tinha que ver se era na mesma categoria para poder se era dentro de 60 dias para poder restabelecer o benefício. Tinha benefício. Como que você fazia? Eu pedia para eles mesmos traduzir, falava, dá uma olhada nisso tem aqui. os médicos, né, lá. Eu ia na farmácia ao lado do meu escritório e pedia para o farmacêutico decifrar, porque tem alguns, lógico, não estou generalizando. Só por curiosidade, voltando no rural, as pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas. Se vocês tiverem algum cliente e vocês forem pedir auxílio doença, ele é rural, então tem um agendamento específico, auxílio por incapacidade temporária, rurícola, auxílio doença rural. Por que você tem que pedir rural? Se você pedir urbano, o INSS não vai fazer exigência. Se você pedir rural, automaticamente tem uma trava no sistema. O INSS vai abrir prazo, né? Ele vai falar, ele vai dar uma pendência lá, ele vai mandar uma exigência abrindo prazo para vocês apresentarem o documento. Então o que você tem que apresentar para o auxílio doença? O INSS diz que você apresente a autodeclaração, tá? Eu recomendo que vocês apresentem prova de 2 anos. Exemplo, você vai pedir um benefício hoje de 2021, tá? Que você apresenta uma nota de 2021, se tiver nota, com autodeclaração, e apresenta uma nota de 2020, tá? Pra gente pegar o período de 12 meses lá. Sim, é muito importante essa parte de, na hora que você entra no sistema, né? Hoje a gente estava comentando sobre isso. Quando a gente entra no sistema do meu INSS, saber fazer você escolher o serviço que você quer ser, que nem você falou, né?
o auxílio-doença, tá, um auxílio-doença de quem? É urbano? É rural? E o próprio sistema, ele é muito intuitivo, né? Ele está bem explicadinho qual o requerimento. Está melhorando bastante, né? Cada vez eu vejo que está melhorando. Anti-burrice, né? Mas é importantíssimo fazer isso daí. Pelo menos você vai dar uma e você vai enquadrar na categoria correta, né? Sim. E vai juntar a documentação necessária. Gente, eu vou fazer uma filosofia aqui. Vamos fazer uma filosofia previdenciária. Senta que lá vem. Você já... Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, assim, eles perguntam muito para mim. Eu acho que todo benefício que você faz um planejamento, queira ou não queira. Sim. Alguém já entrou com algum pedido de aposentadoria sem fazer um planejamento previdenciário? Nossa, você está perguntando? Não, eu estou falando assim, desde o começo do início. Eu sempre faço o planejamento, né? Acho que é o principal você tem que fazer, vocês? né? Porque assim, eu vejo que muita gente fala de planejamento. E as pessoas sabem que é planejamento, e executam planejamento e não sabem o que é. O simples fato de você analisar um benefício... Já é um planejamento. Já é um planejamento, tá? Eu estou falando isso porque hoje eu tentei responder um rapaz perguntando para mim, e ele falando se eu ia dar curso de planejamento. Daí eu peguei e falei para ele assim, mas como é assim dar curso de planejamento? Tal. Daí ele falou para mim, não, que eu fiz um benefício e tal. Eu falei, então você já fez um benefício de contagem de tempo? Eu falei, fiz. Eu falei, então você já fez um planejamento. Eu estou falando assim, é lógico, mas tudo que você faz no INSS é um planejamento. Então assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele queria fazer um curso de planejamento para ele cobrar. E ele falou que ele fez um planejamento, ele fez uma contagem de tempo e não dava o dinheiro do benefício. Eu falei, você já fez um planejamento. Sim. Então isso aí você pode cobrar. Porque a partir do momento que você para teu tempo para você atender um cliente, isso é um planejamento. Então eu estou falando assim que às vezes as pessoas não sabem o que é um planejamento. Então eu também... Na verdade, eu meio que diferencio no sentido de uma análise previdenciária e de um planejamento mais completo. Eu entendo que é um planejamento no sentido de você planejar e analisar a documentação e ver o que precisa, o que não precisa, se tem o tempo, se não tem o tempo. Mas como venda desse serviço secundário, como rentabilidade para o escritório, se você faz apenas uma análise documental, uma análise básica de saber se o segurado se enquadra em alguma regra ou não, eu vendo esse serviço como uma análise previdenciária. Agora, se eu faço um planejamento mais aprofundado, se eu coloco ali quais são as regras, qual é o retorno de investimento, né? O ROI que o segurado vai ter, quais são as possibilidades que ele tem, ou daqui quanto tempo que ele vai se aposentar, quando ele vai alcançar o melhor benefício, né? Todas as possibilidades. Já é algo mais complexo que você pode efetuar, oferecer esse serviço como um planejamento previdenciário com um valor diferenciado. Sim, claro. Mas, como o Edu falou, ainda assim não deixa de ser, né? Porque você tem uma situação e você está apresentando um resultado, mesmo que não completo. Claro, eu estou falando mais no sentido de oferecer, do serviço oferecido, no sentido de cobrança desse Porque às vezes serviço. as pessoas não sabem o potencial que tem. Eu até brinco, eu falo assim, você sabe fazer as coisas, mas você não sabe como... Você não sabe, porque deram o nome tão bonito, é igual... Porque hoje todo mundo está gourmetizando as coisas, exatamente. Né? Hoje... Coxinha gourmet, velho. Coxinha é massa, frango, recheio. Acabou, né? Igual assim, agora eu também vou fazer isso, vou começar a gourmetizar a previdência. Vamos começar a inventar os nomes. Você vai fazer um planejamento gourmet, então? Exatamente. Falou, tem o planejamento PF e tem o gourmet também. Qual que você quer? Muito bom. Eu acho que foi muito... Hoje... Foi muito bom, muito né? legal a gente ter falado desse assunto, a gente não se prepara para nada e do jeito que vem a gente Eu fala. falei para natural, você, né? Mariana. A Mariana falou assim, o que nós vamos falar hoje? Eu falei, gente, eu acho que assim, o legal de trabalhar com previdência é que você tem perrengue todo dia. Então assim, você não tem que escolher assunto, você vem e fala. E isso é legal de fazer. Então o que eu falo assim, às vezes se vocês quiserem, quem está escutando a gente, né, que gosta assim, de escutar, sugerir algum assunto, a gente vem e trata no caso concreto aqui. Com certeza. Mas hoje, assim, e eu falo assim, não vamos se programar no que falar, porque a gente não quer ser robô. A gente quer falar o que acontece dia a dia mesmo. Trazer casos práticos. E eu acho que, tipo assim, é o momento de todo mundo, na hora de extravasar um pouco, todo mundo cansado numa hora dessa, mas a gente quer falar e dar risada, tá bom? Obrigado mais uma vez, gente. Eu que agradeço aí a oportunidade e só tenho a agradecer mesmo. Estamos encerrando mais um Heroes Prevcast. Eu sou tão ruim para nome. Você acredita que eu não consigo... meu nome é sobrenome, velho. Não consigo decorar Hirossi Prevcast. Falei Heroes de novo. Todo mundo me chama de Heroes, velho. Hirossi...
Mas foi muito bom, foi um prazer também.